Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender como configurar o Ceph no Proxmox para um armazenamento de dados mais eficiente. Estão prontos para otimizar seus servidores? Vamos começar! O Ceph, para aqueles que ainda não o conhecem, trata-se de uma solução de armazenamento de código aberto que oferece um sistema de arquivos distribuído, armazenamento em bloco e um serviço de objeto. Ele é projetado para fornecer uma solução de armazenamento unificada, simplificando a administração e reduzindo os custos de armazenamento. Além disso, o Ceph é altamente escalável, permitindo que você adicione mais servidores ao cluster para aumentar a capacidade de armazenamento e o desempenho. Ele também possui recursos avançados como replicação de dados, balanceamento de carga e tolerância a falhas. Vamos começar com as recomendações de hardware para garantir o melhor desempenho e estabilidade. Agora vamos dar uma olhada nas especificações de hardware recomendado pela plataforma Proxmox. CPU. Utilize CPUs com altas frequências básicas e múltiplos núcleos. Reserve pelo menos um núcleo de CPU, ou thread, para cada serviço do Ceph. Por exemplo, se planeja executar um monitor Ceph, um gerenciador Ceph e 6 serviços Ceph OSDs em um nó, reserve 8 núcleos de CPU exclusivamente para o Ceph. Memória. Para cada terabyte de dados, reserve cerca de 1 GB de memória para um OSD. Além disso, o back-end Ceph Blue Store requer de 3 a 5 GB de memória por OSD. Rede. É recomendado uma largura de banda de rede de pelo menos 10 gigabits por segundo exclusivamente para o tráfego do Ceph. Considere redes dedicadas e fisicamente separadas para evitar interferências durante operações críticas. Discos. Prefira SSDs em vez de HDs, especialmente em clusters pequenos, para reduzir o tempo de recuperação. Distribua uniformemente os discos por nó e equilibre a quantidade de OSDs e a capacidade de cada OSD. Para este tutorial, é necessário que os servidores já tenham o sistema operacional do Proxmox instalado e configurado em modo cluster. Deixei na descrição e no card que está aparecendo agora 2 vídeos tutoriais de instalação e configuração. Dê uma conferida lá. Beleza? Para iniciar as configurações, é necessário no mínimo 3 servidores com hardware idêntico. Essa recomendação consta na documentação da plataforma Proxmox. Vale a pena dar uma olhada, vou deixar o link na descrição do vídeo. Embora seja tecnicamente possível configurar um cluster Ceph com apenas 2 servidores, não é recomendado para ambientes de produção. Um cluster Ceph ideal requer no mínimo 3 nós para garantir quórum e redundância adequada. Com apenas 2 servidores, você enfrentaria problemas significativos de disponibilidade e resistência a falhas, o que poderia comprometer a integridade dos dados e a continuidade dos serviços. Quórum é o número mínimo de nós que devem estar operacionais e comunicando-se entre si para que o cluster seja considerado estável e possa tomar decisões válidas. Isso é essencial para manter a integridade dos dados e a continuidade dos serviços. Quando um cluster tem quórum, significa que há votos suficientes presentes para prosseguir com as operações normais. Por exemplo, em um cluster de 3 nós, 2 deles precisam estar funcionando para manter o quórum. Se apenas um nó estiver ativo, o cluster perderá o quórum e não poderá operar normalmente, pois não há maioria para concordar com as operações ou mudanças. O quórum é uma medida de segurança para evitar a split brain, ou divisão do cérebro, onde 2 subconjuntos de um cluster operam de forma independente, o que pode levar a inconsistências de dados. Portanto, o quórum garante que apenas um conjunto de nós possa operar como o cluster principal em qualquer momento. Para demonstrar a instalação e configuração do Ceph, vou utilizar um ambiente virtualizado. As configurações de hardware utilizadas são mínimas e não devem ser usadas como base para um ambiente de produção. Certifique-se de seguir as orientações aproximadas para escolher o hardware adequado, adaptando-o às suas necessidades específicas. Teste a configuração e monitore continuamente a integridade e o desempenho para garantir a saúde e estabilidade do cluster Ceph. Vou abrir o navegador e logar no meu servidor PVE1. A plataforma Proxmox possui um assistente de instalação fácil de usar para o Ceph. Vou classificar como nó os servidores participantes desse cluster utilizado como exemplo. Clicando no nó PVE1, vou até a seção Ceph na árvore de menus. Se o Ceph ainda não estiver instalado, você verá uma notificação para fazê-lo. O assistente é dividido em algumas etapas, e cada uma precisa ser concluída com sucesso para usar o Ceph. Primeiro você precisa escolher qual versão do Ceph deseja instalar.
Prefira sempre que possível a mais recente, se este for o primeiro cluster em que você instala o Ceph. Caso contrário, instale a mesma versão já utilizada nos nós que farão parte deste cluster. É importante destacar que Ceph não é um recurso nativo do Proxmox, trata-se de uma plataforma independente, podendo ser utilizada em outras versões do Linux, e até mesmo em sistemas operacionais Windows Server, com algumas limitações. Antes de iniciar a instalação, precisamos confirmar se o repositório Ceph no Subscription está instalado. Caso não esteja, basta clicar no botão Adicionar e localizar a versão Ceph desejada. Em seguida, clicamos no botão Recarregar e pronto. Após iniciar a instalação, o assistente baixará e instalará todos os pacotes necessários do repositório Ceph do Proxmox. Após finalizar a etapa de instalação, é preciso configurar nossa aplicação Ceph. Esta etapa só é necessária uma vez por cluster, pois essa configuração é distribuída automaticamente para todos os membros restantes do cluster por meio do sistema de arquivos de configuração em cluster do Proxmox, PMX-CFS. Rede pública. Esta rede será usada para comunicação de armazenamento público, por exemplo, para máquinas virtuais que usam um disco com suporte do Ceph RBD ou uma montagem do Ceph FS, e comunicação entre os diferentes serviços do Ceph. Muita atenção, pois essa configuração é obrigatória. É extremamente recomendável separar o tráfego do Ceph do tráfego do cluster Proxmox, e, se possível, das redes públicas das máquinas virtuais para evitar interferências devido ao tráfego intenso de IOS do Ceph, que pode afetar em outros serviços dependentes de baixa latência. Rede de cluster. Precisamos definir uma rede diferente da rede pública para separar também a replicação OSD e o tráfego Heartbeat. Esta configuração é opcional, porém é uma boa prática, pois aliviará a rede pública, utilizada pelas máquinas virtuais do Ceph, além de fornecer melhorias significativas no desempenho do Ceph. A rede de cluster do Ceph pode ser configurada e movida para outra rede fisicamente separada posteriormente. Temos mais duas opções que são consideradas avançadas, e portanto, só devem ser alteradas se você souber o que está fazendo. Número de réplicas. Define a frequência com que um objeto é replicado. Réplicas mínimas. Define o número mínimo de réplicas necessárias para que a IOS seja marcada como concluída. Após ter clicado em Próximo, é exibido a tela de conclusão da instalação. Se tudo ocorreu sem problemas, aparecerá a mensagem Sucesso na instalação. É só clicar em Concluir. Na tela principal do Ceph é exibido o status do serviço. Rolando a página para baixo, podemos verificar que após a instalação, nosso primeiro nó já foi configurado como monitor e gerente. Agora precisamos instalar o Ceph nos demais nós. Clicando no nó PVE2 é exibido a mensagem que não possui o Ceph instalado. Vou repetir o mesmo procedimento realizado no nó PVE1. Com a instalação finalizada, perceba que ao clicar em Próximo, na tela de configuração, é exibido uma mensagem de configuração já inicializada. Como mencionado anteriormente, toda a configuração realizada no nó gerente é replicado para os demais. Agora vou instalar o Ceph no PVE3, para finalizar o processo de instalação. Como o processo de instalação é o mesmo já realizado, vou acelerar o vídeo. Vamos dar uma olhada na topologia que estamos estudando nesse tutorial. Como a ideia é ter alta disponibilidade, nesse exemplo defini 6 interfaces de rede para cada servidor.
e separei em duplas, formando 3 conjuntos. O primeiro conjunto formado pelas interfaces ENS33 e ENS34 foi associado à bridge VMBR0. O segundo conjunto, sendo as interfaces ENS35 e ENS36, foi associado ao bond 0. E o último conjunto foi associado ao bond 1, as interfaces ENS39 e ENS40. Em um cenário real, essas interfaces seriam distribuídas em no mínimo 2 suítes, separando as interfaces, de forma que, caso algum equipamento apresente problemas, não ocasione a interrupção total dos servidores. Para assegurar que o tráfego de dados do CEF utilizará exclusivamente a interface bond 1, precisamos checar as configurações utilizando o shell. Acessando o arquivo de configurações do CEF. Note que o endereço IP Cluster Network está configurado o IP do cluster. Precisamos alterar e deixar o mesmo que será utilizado pela nossa rede CEF. Após essa alteração é necessário reiniciar o sistema. O sistema elegeu de forma automática o nó PVE1 como monitor e gerente do nosso serviço CEF. Porém precisamos eleger os demais servidores como monitores e também gerentes, pois caso o PVE1 venha a apresentar problemas, os demais nós estão aptos a assumir interinamente. O processo é bem simples. No campo CEF clicamos na opção Monitor, vou começar cadastrando os monitores. Agora vou cadastrar os gerentes. Aqui podemos observar que após o cadastro o status ficou em stand-by. Essa é a condição normal. O status será alterado à medida que o gerente ativo apresente algum problema. Por padrão sempre ficará somente um gerente ativo, e os demais fiquem em stand-by. Finalmente vamos configurar nossos OSDs. Object Storage Daemons. Ainda no menu CEF, vamos clicar na opção OSD, e para criar basta clicar no botão Criar OSD. Será exibido uma janela com algumas informações, onde vamos escolher o disco reconhecido pelo sistema e que desejamos utilizar como OSD. No meu caso foi reconhecido o disco SDB. As demais informações não há necessidade de alterar. Nesse tutorial vamos utilizar o tipo de armazenamento BlueStore. Nessa janela também é informado que o CEF não tem compatibilidade com discos fazendo uso de RAID, é recomendado deixar a administração dos discos com o gerenciamento do CEF. OSD criado. Agora precisamos criar nos demais nós. Processo finalizado. Agora já podemos visualizar os OSDs criado. Ainda precisamos criar o pool. No menu CEF, vou clicar na opção Pool. Vou definir um nome para o pool. Os demais parâmetros vou deixar padrão. Existem outras possibilidades de configuração, mas vou deixar para um outro vídeo. Agora nosso sistema de armazenamento CEF já está disponível em todos os nós participantes. Já podemos realizar alguns testes. Já temos um container criado. Vou aproveitar e migrar o disco dele para o pool CEF. Clicando em Recursos, vou selecionar Disco e depois a opção Volume Action. Em seguida a opção Move Storage.
Agora seleciono o disco Ceph e aguardamos finalizar a migração. Processo concluído. Agora podemos confirmar que o disco do nosso container foi replicado em todos os nós. Vou iniciar o container para realizarmos testes com ele ativo. Vou deixar um teste de ping rodando para acompanhar o teste de migração de um nó para outro. Também vou utilizar a ferramenta iftop para acompanhar a interface de rede. Acompanhando o tráfego na interface de rede, podemos observar que não há um grande fluxo de dados na transferência, pois o disco já está replicado em todos os nós. Com isso há um ganho de performance e um menor tempo de indisponibilidade. Lembrando que estamos realizando esses testes em um ambiente virtualizado. Seguindo as recomendações que consta na documentação do sistema, pode-se obter ótimas performances. Vou realizar mais um teste migrando do PV2 para PV3. Perceba que no monitoramento da interface não ocorre aumento significativo de tráfego de dados. Nossa comunicação com o container ficou indisponível. A comunicação agora foi retomada. Vou realizar alguns testes de interrupção nas interfaces de rede. Vamos acompanhar como os servidores se comportam. Esse é o cenário que estou utilizando para simular os testes do Ceph. Para iniciar nossos testes, vou logar no container, e na sequência vou simular um defeito no HD do PVE3. Mesmo desligando o HD do PVE3, onde o container está ativo, não provocou nenhuma indisponibilidade. Realizei a instalação da ferramenta htop, e mesmo estando com falha no disco local, o fato de estar utilizando o pool do Ceph não foi percebido pelo container. Ligando novamente o disco, a replicação ocorreu normalmente, atualizando o novo recurso instalado na ausência do disco. Agora vou habilitar o recurso de alta disponibilidade para o nosso container, e na sequência vou simular uma interrupção total do nó PVE3. O fato do ambiente estar virtualizado, de certa forma, afeta o desempenho, porém podemos acompanhar a migração ocorrer sem maiores problemas.
Agora vou simular uma interrupção no PVE1. No momento ele é o gerente do cluster. Podemos notar que a comunicação com o container foi perdida. E agora podemos notar que o PVE2 foi eleito o novo gerente do cluster. Nosso container já foi migrado para o PVE2 e já está disponível novamente. Com isso podemos ver na prática as possibilidades do uso do recurso Ceph, juntamente com a plataforma Proxmox, trabalhando em modo cluster. Foi abordado a solução de uma maneira didática e simples. Para um ambiente de produção, é necessário um estudo mais profundo para se definir o hardware e os serviços necessários para o projeto. E é isso. Com as especificações corretas de hardware e boas práticas de configuração, você estará no caminho certo para construir e manter um cluster Ceph robusto e confiável em conjunto com o Proxmox. Espero que tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. E não esquece de dar um like e se inscrever no canal, também compartilhe com os amigos. Até a próxima!